Olá a todos, eu hoje estou aqui no Zemar, ou no Zemar, um local turístico com imensas casas modulares. Já aqui estive e já fiz um vídeo de tiny houses versus casas modulares, se não viram ainda podem ir ver. E eu estou aqui, tenho aqui um familiar meu, um tio meu, tem cá a casa, e estou a tentar encontrar esclarecimento um pouco para casas modulares. E se vocês já pensaram numa tiny house, numa casa modular ou noutras soluções, imagino que seja, como para mim também é, um desafio compreender o que é que não é, quais é que são as diferenças, o que é que temos de pensar, porque é que umas coisas são mais caras do que outras, tirando a parte da mão de obra e dos materiais que obviamente acrescentam sempre custos, e também os acabamentos, onde há infinitas possibilidades de se gastar mais ou menos dinheiro. Mas estou a tentar esclarecer um pouco, primeiro que tudo, o que é uma casa modular. Ou seja, há casas que são casas de madeira, há tiny houses, há casas modulares, e da minha compreensão, atenção, eu posso não estar certo, portanto não acreditem só na minha palavra, vão fazer a vossa pesquisa. Mas a minha compreensão, uma casa modular é uma casa que é construída por módulos numa fábrica, ou o que se chama off-site, que é não tem que ser construída no local onde a casa vai estar, tem que ser montada depois nesse local, mas pode vir ou já completamente acabada, ou pode vir por blocos e módulos e depois ser montada, mas existe um pré-fabrico, que normalmente são por módulos, ou seja, paredes que conectam com outras paredes, e neste caso específico, por exemplo, há aqui casas, o que se chamam a casas contentores, que não é o contentor daqueles que vão nos navios e que depois são tipo retrofitted para uma casa. São blocos de um tamanho determinado, normalmente tem pelo menos a largura standard do contentor de 2,5 metros, e que depois podem variar no comprimento, pode ser de 6 metros, pode ser de 8 metros, pode ser de 10 metros, mas há aqui casas que são construídas neste modelo de tipo contentor, onde são pré-fabricados esses módulos, por exemplo. Há aqui muitas casas que têm 3 destes contentores e que depois são transportadas e que são juntas e conectadas no local. É claro que há aqui uma diferença para essas casas que são modulares, não é? Do que, por exemplo, uma casa de madeira, que apesar de que estas casas, algumas modulares, outras não, têm todas uma cobertura de madeira, mas uma casa estruturalmente de madeira pode não ser construída por blocos ou por módulos. Ou seja, pode ser construído ripa a ripa, todo o chão, a estrutura, o que os americanos fazem muito esta construção de timber framing, e portanto uma casa de madeira não é uma casa modular. Agora, uma casa modular pode ser uma casa de madeira, também pode ter outros materiais, e é por isso que temos de olhar aqui para várias coisas. A primeira é as fundações. Que tipo de fundação é que vai ter? Se for uma tiny house sobre rodas, a fundação é o nosso atrelado, não é? Que idealmente queremos que esteja homologado, que tenha uma matrícula para poder ser legal de estrada, e para poder, evidentemente, ser um veículo e não um imóvel. Neste tipo de casas existem fundações e algumas são umas estacas de madeira, algumas são pilares de cimento, e depois isto também vai ter a ver. Veem que há aqui uma altura, porque estas casas são feitas elevadas ao solo para que as tubagens e todas as ligações possam passar por baixo, porque as casas são construídas fora daqui. Algumas podem ser montadas aqui, sim senhor, mas são construídas com o seu chão já assente aqui ou na fábrica, sabendo que depois vai ser assente nestes pilares, onde as ligações depois passam por fora da casa, neste caso por baixo, e depois é que entram para dentro da casa. Depois também temos de ver qual é que é o material estrutural da casa. Há aqui, eu aprendi há pouco tempo, que um material chamado Ars-Corten, acho que é assim que se diz, onde imaginem que a estrutura que vai fazer as vigas quase da vossa casa são desta estrutura de aço, e depois as coberturas e os isolamentos podem variar.
Mas isso é diferente do que então uma casa de madeira, onde não vai ter este aço mais estrutural e vai sim a estrutura ser feita de madeira. E depois poderá também ter uma cobertura de madeira e um revestimento de interiores de madeira. Enquanto a casa de aço pode ter também revestimentos interiores e exteriores de madeira, mas tem aquela parte estrutural que poderá permitir, caso ela tenha de ser transportada de um lado para o outro, manter esta rigidez e esta estrutura, enquanto a casa de madeira, não, desconhecimento meu, mas não sei como é que se nos blocos de pré-fabricado, não é? De modelar, se também pode manter esta estrutura se for só madeira. Penso que sim, mas é uma coisa que é preciso ver. Depois temos, como em qualquer casa, e só fazendo aqui uma pequena ponte para as tiny houses, as tiny houses também podem ser modulares. Em cima do outro lado podemos colocar módulos pré-fabricados que vão ligar todos e que vão ter standard. Imagina um bloco que funciona, que é construído numa fábrica e depois é assente em cima do nosso atrelado e temos uma casa modular que é tiny house. Ou então temos uma tiny house que é erguida em cima do estrado e que é montado peça a peça à volta e que não é uma casa modular neste caso. Não quer dizer que não possa ser retirada do outro lado, mas são coisas diferentes. Passamos então à parte dos revestimentos e do isolamento. E então, nós quando vamos à procura de uma casa modular, vemos, ok, então em que tipo de fundação é que isto tem que assentar? Que tipo de material estrutural é que tem? Que tipo de cobertura, interior, exterior, é que pode ter? E depois o isolamento. Igual uma tiny house, igual uma casa destas, pode variar imensamente. Há materiais mais naturais, menos naturais. Pode ser aquela espuma de poliuretano, pode ser aquelas espumas que são uns blocos rígidos, que eu não sei dizer qual é que é o nome. Pode ser fibra, pode ser lã rocha, pode ser uma espuma ecológica, que é como se fosse um poliuretano, que eu descobri agora. Há umas que são à base de celulose, mas que também são daquelas espumas que se expandem, mas são à base de água e são de materiais naturais. Portanto, há várias soluções, certeza que vários preços também, mas não quer dizer que uma casa só por ser modular ou só por ser madeira não possa levar este revestimento de isolamento e ter o que os americanos chamam um R-value, que é o valor de isolamento muito bom. Eu também gosto muito do material, por exemplo, cânhamo, que é um cimento de cânhamo, que tem também um muito bom valor de isolamento. Também há a cortiça e há muitos outros. Mas não é só porque a vossa casa é modular que é logo tem um valor de isolamento bom ou mau. Tem que se investir nos materiais e tem que perceber, quando olham para a parede, para o corte da parede que muitas empresas põem, a mostrar como é que é feito o interior e como é que é quase laminado o interior, que é feito normalmente em fábrica, e vocês veem qual é que é a qualidade dos materiais, se a madeira é termotratada, fora, qual é que é o material de isolamento, e portanto isto pode variar imenso o preço de uma casa modular dependendo dos materiais que vocês estão a escolher, ok? Eu tenho aqui várias imagens que hoje fui fazendo às várias casas e vou passar. Ainda não sei se vou ter tempo para editar isto com as imagens e com voz e explicar o que é, ou se ponho só as imagens e vocês veem. E se tiverem dúvidas, olha, eu dizia que podem me perguntar, e podem fazer um comentário e perguntar, mas o melhor mesmo também é contactar empresas que façam este tipo de casas e perguntem sobre estas coisas, sobre a estrutura, sobre as fundações, sobre as ligações à rede por baixo da casa e principalmente sobre os materiais usados para revestimento, para estrutura e depois interiores. Vocês podem ter variedíssimos materiais de interiores, mas pronto, pelo menos ficam estas ideias-chave a considerar, que eu ao princípio não fazia também ideia e que olhava só para uma casa modular, pronto, como se fosse uma coisa pré-definida, que era o que era e que tinha ou bom isolamento ou mau isolamento, e pronto, já percebi que é variadíssimo e queria só deixar aqui esta informação, ok? Boa sorte nas vossas pesquisas e até uma próxima.